Então, cara, a música tá dentro da minha família, né? Porque meu avô, ele era músico e ele tocava pistão na orquestra da Hebe Camargo. E também tocava num programa da TV Cultura, bem antigo, que chamava Baile das Saudades. Francisco Petrônio apresentava. Então a gente ficava de sábado, um programa era na sexta, outro no sábado. Eu era bem pequeno. A gente ficava assistindo o programa, quando focava no meu avô, a câmera, meu pai falava, esse aí é meu pai, é seu avô, é meu pai, é seu avô. Então isso aí ficou muito marcado para mim. Eu tenho a imagem na cabeça do meu avô em preto e branco, tocando, porque é super falado isso para mim. Então ali a música já entrou, sabe? Já falei, pô, entrou antes do futebol, porque eu comecei a ter, eu tenho mais lembranças, as minhas primeiras lembranças do meu avô, né, tocando. Depois, o meu pai trabalhou em gravador, meu pai era motorista, ele trabalhou numa gravadora, que eu não me lembro qual era, que ele distribuía os discos. Então, ele levava os discos para as gravadoras, né? E então era um bolo do mesmo disco. E o cara dava um disco de cada bolo que meu pai levava. Então ele chegava quase sempre com 20, 25 discos, LPs, de tudo o que acontecia naquela época, do meio dos anos 60 para frente, até antes, né? Antes de eu nascer ele já trabalhava, então quando eu comecei a mexer ali, tinha disco que era antes de eu nascer. E tinha um toca-discos, eu não sabia mexer, quando eu aprendi a mexer, minhas irmãs saíam para estudar, meu pai ia trabalhar, eu ficava com a minha mãe e a minha mãe arrumando a casa tal, e eu ficava horas e horas colocando os discos que tinha ali. As minhas irmãs elas tinham uma coleção da Apple, dos Beatles, uma música de cada lado. Então eu ficava ouvindo Beatles, acho que foi os primeiros que eu coloquei, porque era pequenininho, era mais fácil para mim. E gostei pra caramba. Falei, pô, gosto mais dessa, gosto mais daquela, tal, tal, tal. Depois eu comecei a ouvir outras coisas, cara. Aí eu vi Chuck Berry, num disco que eram de vários músicos. Pô, fiquei maluco com aquilo, mais do que com os Beatles, sabe? E fui me interessando, aquilo mexeu comigo, paralelamente o futebol depois, mas eu fui me definir como filosofia assim de vida, ou como estilo de vida, quando eu primeiro ouvi a Janis Joplin, eu nunca tinha visto. Eu ouvia a Janis Joplin e imaginava como ela era na minha cabeça. Eu tinha a imagem da Janis Joplin na minha cabeça, ouvindo o que ela cantava. E quando eu fui no cinema assistir o de Stock, que foi a primeira vez que eu vi a Janis Joplin, cara, eu fiquei chocado, impactado, porque era a imagem que eu tinha na minha cabeça. A imagem que eu vi era a imagem que eu já tinha feito na minha cabeça. Aquilo me mexeu muito comigo. A Janis Joplin, para mim, é o máximo. Quando eu era garoto, eu ganhava tudo quadro, camiseta, tudo de Janis Joplin. Eu tenho a caixa dela completa, tenho todos os LPs também. Então, a Janis Joplin foi aquele primeira coisa, assim, de impacto que me identificou mesmo, né? Aí depois vieram as outras coisas, né? Como The Doors, eu acho o Jim Morrison também. Cara, o Jim Morrison, The Doors pra mim é espetacular. E aí fui conhecendo o rock mais pesado, que é o rock psicodélico e o rock mais pesado são aqueles que eu mais gosto, tá? Então, Led Zeppelin, pô, fez a minha cabeça, porra, que porrada, eu gosto dessa porrada aí. Aí, pô, Black Sabbath, e via The Who, a parte psicodélica ou a parte pancadaria mesmo. E assim, eu fui crescendo, mas eu ouvia muito e adoro e tenho muita coisa em casa da MPB, né? Porque eu cresci ouvindo o meu rock and roll e ouvindo a MPB. A MPB foi muito importante para mim, para eu entender o que acontecia no país. Eu fui educado politicamente através das músicas da MPB. Não só politicamente, mas em relações, em emocional, sabe? Belchior mexe muito comigo até hoje, cresci ouvindo Belchior, sabe? Aí você vê Caetano, Gil, Milton, sabe? Aquela coisa mais política, aquela coisa mais bandida, Sérgio Sampaio, Walter Franco, Jades Macalé, sabe? Então eu gosto de uma variação de músicas brasileiras, né? E fora as estrangeiras é rock and roll, rock psicodélico, um pouco de rock progressivo, muito blues, né? Ouço muito blues, inclusive na rádio. Hoje eu vou tocar, não é hoje, né? Não vai passar hoje, mas eu vou tocar Big Mama Thornton, hoje, lá na 89.
Cara, eu quero falar que eu adoro punk rock também. Quando veio o movimento punk pro Brasil, né? Daqui no meio dos anos 70, pro final dos anos 70, cara, Sex Pistols, Ramones, New York Dolls, Clash, eu gosto pra caramba. A fase punk do Blonde, né? Também eu gosto. Mas assim, os shows eu comecei a ir ver muito rápido, né? Fui ver muito rápido. Eu me lembro, assim, o primeiro show grande que eu assisti mesmo, da pesada, foi o Queen em 81, no Morumbi. Que foi o primeiro show grande de estádio, que foi dali que surgiu a ideia do Rock in Rio. Porque ninguém sabia como era o Brasil relacionado ao rock. Que não tinha. Só tinha vindo o Alice Cooper no meio dos anos 70 no AMB, mas show pequeno, fechado, né? O Queen foi a primeira banda top de estádio, lotou o Morumbi, dali veio o Rock in Rio. Então eu lembro bem do show do Queen, mas um show marcante pra mim, assim, foi o Rock in Rio, né? Eu fui no dia 19 de janeiro de 85, que era o dia do heavy metal. Eu vi Pepeu e Baby cedo, né? Começou. Depois veio Whitesnake, que tinha entrado no lugar do Def Leppard. Depois veio Scorpions. Depois veio Ozzy. E depois veio AC/DC. Eu fui nesse dia, escolhi esse dia, era um sábado. Eu tinha treino no Corinthians pré-temporada. Fui eu, o meu amigo, o saudoso Solitinho, que era um goleiro, também roqueiro, Ismael roqueiro. Nós fomos de carro até lá e vimos esse show. Então o Rock in Rio para mim é super marcante. Porque eu e meus amigos, a gente saía, dando banda pro São Paulo e tal, final dos anos 70, início dos anos 80, a gente falava assim, caraca, já pensou um show dos Rolling Stones no Morumbi? Era tudo desejo. A gente, impossível, nunca vai acontecer, sabe? Não vai ter isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil não vem ninguém. Então a gente ficava nas viagens do que a gente gostaria de ver. Então, vamos falar, pô, caraca, o John Lennon não tinha morrido ainda? Pô, caramba, já pensou Beatles no Morumbi? Pô, é legal, mas eu falei, pô, eu prefiro os Rolling Stones e tal. Então ficava aquela coisa, sabe, de imaginar o que a gente desejava. E de repente começou a acontecer. Eu fui em todos esses shows aí que tem por aí. Todos que passaram por aqui, eu consegui ver. Aqueles que eu... Sabe, The Who, sempre sonhei em ver The Who, que é uma das minhas bandas preferidas mesmo, lá em cima, top. E, cara, The Who, tem o DVD, tem o Tsuba The Who. Aí quando eles vieram aqui, eu fui ver no Allianz Parque. Cara, um dos shows mais espetaculares que eu vi na minha vida. E só com dois originais, né? 2 caras só. Do Marcelo. Então, assim, a rádio hoje, ela perdeu o poder de rádio. Porque hoje você faz um programa de rádio e passa na internet simultâneo. O poder do rádio era você não ver. Era você imaginar, o cara estava falando, a música colocava, você começava a conversar, falar um monte de coisa que está ouvindo, imaginava a cara das pessoas. Como será que é a Luca da 89, né? Aquela viagem, pô, a Luca, aquela voz, aquele jeito de falar, como será que era a Luca, como era... Hoje você vê o programa, você ouve o programa e vê. Então perdeu um pouco aquela magia das pessoas imaginarem. Mas eu sou da época da rádio que você imaginava. Então, eu e o Marcelo, a gente saía todo dia para beber, tá? Ele gostava de tomar conhaque, eu gostava de tomar Campari, a gente sentava lá no Bolinha, porque o Manuel Paladiano era atrás do Bolinha e era o empresário dos Titãs daquela época. Aí eu marcava, o Marcelo saía, ia lá, a gente ficava sentado lá, punha o gravador para funcionar, a gente ficava conversando e gravando. Conversava, bebendo e tal, e ia. Aí um dia, e eu sempre queria falar de rock com ele. Pô, Marcelo, tem aquela banda e não sei quem. Aí ele vinha pra mim, meu, no São Paulo, cara, eu sou São Paulino, o que você acha? Você acha que o São Paulo isso, São Paulo aquilo, e lá. Aí chegou um dia que ele falou assim, meu, vamos fazer um programa de rádio falando de rock e futebol? Você vai falar de rock e eu vou falar de futebol. Porque aqui na mesa é isso, você quer falar de... Ah, beleza, corremos atrás e fomos para 89. Começamos na 89, não foi fácil, porque a FM não falava de futebol, a FM não tinha programa falado, era só um locutor e música. Era assim a FM, a FM era legal por causa disso, né? De todo mundo ouvir a FM porque não queria ficar ouvindo falação, né? Queria ficar ouvindo música. E nós apresentamos um programa falado, discutido de futebol, numa rádio FM. O que ajudou exatamente foi isso. Um cara do futebol conhecido querendo falar de rock and roll e um puta cara de uma banda ferrada
gostava de futebol. Então essa mistura seduziu minimamente as pessoas da época. Mas, cara, foi difícil, cara. Às vezes a gente chegava no estúdio, os caras tinham levado a chave, não dá pra gente entrar no estúdio pra fazer o programa, sabe? Teve vários boicotes, assim, durante o caminho. Mas nós entramos, tá? Fizemos e tal. E aí hoje, por exemplo, foi um embrião de tudo, porque hoje todas as rádios FM têm um programa que fala de futebol. Nem sempre toca música, hein? Fala de futebol. Tem muitos que falam de futebol e tocam música. Mas hoje, os primeiros caras que bolaram isso, que fizeram isso, colocaram em prática, fui eu e o Marcelo, junto com o Luciano Júnior, que era repórter de esporte, ele foi o locutor do programa. E depois eu continuei, né? Eu fui para a Transamérica, no dia da estreia da Transamérica, o Marcelo sofreu um acidente. Né? Fui numa segunda e ele faleceu na quarta. E na segunda estreava o nosso programa piloto na Rádio Transamérica. E o nome piloto foi ele que deu. E você sabe por quê? Eu vou te explicar. Que a gente começou a falar do programa, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Ó, a gente leva convidados, vamos tocar tal, cada um leva a sua música, cada um leva os seus CDs, vamos tocar CD nosso, tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou assim, porra, Casão, cara, toda segunda vai ser diferente. Então, vamos pôr o nome do programa piloto? Porque toda segunda é um piloto de um programa, né? Toda segunda a gente faz um piloto de um programa que não vai acontecer, porque na outra semana é outro piloto. Então, o programa era piloto e ficou piloto mesmo depois. Depois eu fui para Brasil 2000. Brasil 2000, eu, Carline, Nazi. Da Brasil 2000 foi o que eu mais curti, porque era rádio rock e grande. Então a gente tinha um estúdio aqui que a parte falada, e tinha uma conexão com o estúdio, com instrumentos. Lá que nós tínhamos uma banda, que o Carline que fez, chamava Expulsos da Gravadora. Que era o Frank Paulino, que era do Tutti Frutti na bateria, o Mr. Rufino, também, que era no baixo, o Carlinho na guitarra e, caramba, eu esqueci o nome do vocalista de heavy metal. Nando Fernandes, vocalista. Então a gente tinha essa conexão e tal. E aí depois eu voltei há pouco tempo para pouco tempo não, já são 6 anos, em 89 de novo, hoje está eu, o Zé Luiz e o Bento, mas começou eu, Zé Luiz, Branco Melo e o Marcelo Rubens Paiva. O Bento é o filho do Branco, né? Bento Melo. Ele entrou no lugar do Branco e tal. Então, porra, a minha conexão com a rádio é muito importante. E a gente usava muito essa coisa da imagem. Então a gente zoava. Pô, Carline, caraca, por que você veio fantasiado de palhaço, meu? No programa, meu. Porra, um programa de música, de futebol. Então a pessoa que estava ouvindo o programa fala, pô, será que o cara tá de palhaço mesmo? Hoje não dá para brincar mais. Porque tem a imagem da rádio, né? Era um podcast hoje, porque era o Luciano, eu e o Marcelo, e a gente levava um convidado. O cara levava um violão, o cara tocava a música dele, e a gente ficava batendo papo. É meio mesmo um podcast. Foi um embrião de programas falados nas rádios FM, de futebol e música, futebol e rock, mas também um início bem distante, né? Um ancestral bem distante dos podcasts. Sim, porra, tem uma porrada em casa e continuo comprando, sabe? E eu gosto eu vou atrás daqueles... Porque assim, eu tinha um baú. Eu era tão ciumento com meus discos, eu sou até hoje tão ciumento com meus discos, que eu fui para Portugal, eu levei o baú de disco. Eu fui para Itália, eu levei o baú. Voltei, eu levava o baú para tudo quanto era lugar. Eu não deixei, por exemplo, eu não fui jogar na Itália e deixei meu baú de disco aqui na casa em São Paulo. Não, eu levava embora. Então eu sou ciumento com disco, porque você pode pegar qualquer coisa. O disco eu tenho, cara, assim, porra. Enfim, porque eu sou da época que sempre emprestava o disco e o cara não devolvia. Não era assim? Então. Eu tenho até meus discos mais antigos, lá dos anos 70, meu nome no disco. Escrevi o nome, porque o cara ia pegar, assim, um dia eu ia encontrar. Deixa eu ver o disco. Aí tá meu nome lá. Enfim, mas eu gosto de LP pra caramba, eu curto LP. Eu tenho uma porrada de CD também, mas o meu barato é LP. Eu tenho uma porrada de CD porque chegou uma época que não vendiam mais vinis, só CD. Então eu comprava CD. Mas a hora que reapareceu o vinil, eu voltei a comprar vinil. Eu gosto de vinil. Caraca, bicho. Olha, eu tenho, assim, vários que eu sou ciumento, mas
Por exemplo, Walter Franco, que eu te falei que é raro, o Vela Aberta, tem o Sérgio Sampaio, Eu Vou Botar Meu Bloco na Rua, também é difícil se achar, eu fico ali perto de mim, assim, eu deixo, sabe, o Beleléu, de Itamar Assunção, que também é raro, sabe, Clara Crocodilo, do Arrigo, é raro. Os outros, assim, mais legais, que eu gosto, eu tenho uma coleção da Janis Joplin, tenho vários dos Rolling Stones, Beatles, eu tenho o primeiro disco dos Beatles, de 1964, 1963. 1963, inclusive eu escrevi um texto no final de 63, de 2023, porque fazia 60 anos, primeiro disco dos Beatles, né? Eu tenho em casa, tirei a foto e escrevi um texto. Então, assim, eu não gosto que mexe nos meus discos. Eu mexo nos meus discos, entendeu? Cara, eu uso pra cacete. Eu tenho várias playlists no meu celular. Eu tenho um monte de playlists de caras assim. Meu, tem o Judy Garland, que eu gosto, sabe? Pô, tem o Frank Sinatra. Tenho caras assim que quem olha, quem me conhece superficialmente, um absurdo. Eu gosto da Judy Garland. Eu gosto do Frank Sinatra, sabe? Eu gosto de vários das antigas dos anos 50, porque eu cresci junto com meu pai assistindo aqueles filmes, né, cara? Então, Fred Astaire, Jenny Kelly, eu gosto, cara, eu gosto. Então, eu tenho playlist ali, diversas figuras, diversos caras assim, que não tem nada a ver com o rock, com o blues, com o reggae. Cara, olha só, a banda que eu me apaixonei, jovem, é o Greta Van Fleet. Eu comprei os 2 discos deles, quando eu ouvi pela primeira vez, não tinha no Brasil, eu liguei para um amigo meu em Nova York, eu falei, procura uma banda aí, Greta Van Fleet e tal. Ninguém nem conhecia direito também, nunca ouvi falar, nem lá eles ouviram falar. E eu tinha ouvido não sei onde, e ele me mandou os discos. Eu fui ver o show do Metallica, porque a abertura era do Greta Van Fleet. Eu fui lá para ver o Greta Van Fleet. Então é a banda que, pra mim, cara... Porque ela me faz viajar na minha adolescência, sabe? Ela bebeu da água dos anos 60, do Led Zeppelin todinha, total, bebeu aquela água lá, sabe? E eu gosto daquilo. E eu sou, assim, se você for falar pra mim assim, qual estilo de rock que você mais se identifica? Eu vou falar com o rock psicodélico, é aquele que eu mais me identifico. Eu gosto de todos, mas é aquele que eu mais me identifico. Eu gosto de viajar, gosto de sentar e, sabe, e meio que sair um pouco do planeta assim, sabe? E então o Greta Van Fleet faz isso sem eu precisar recorrer àqueles que eu sempre ouvi na minha vida, entendeu? Então eu gosto pra caramba do Greta Van Fleet. Black Sabbath, Led Zeppelin, The Who, Beatles, Stones, Queen, Steppenwolf, Jimi Hendrix, Titãs, Tutti Frutti Mutantes, Tutti Frutti e Mutantes. Tutti Frutti, Rita Lee e o E Mutantes. Mutantes, isso. Queria saber se você fosse fazer hoje, atualizado aí, a seleção 2024, pode ser com os meses. Não, eu mudaria, sabe? Eu mudaria. Eu tiraria o Queen, porque eu nunca fui tão apaixonado pelo Queen. Mas eu gostava de ouvir. Mas como o Freddie Mercury morreu, a banda praticamente não aconteceu mais nada, tentaram outros vocalistas, mas a marca da banda era o Freddie Mercury, eu fui perdendo um pouco o nem tanta paixão assim que eu tinha pelo Queen. Eu boto de Purple, porque de Purple eu gosto pra cacete, eu tinha esquecido de colocar nessa lista aí, eu coloco de Purple, no lugar do Queen. Então, as músicas pra mim é estado de espírito, tá? Então, me pediram agora, eu fiz as 10 músicas que me vieram na cabeça agora, sabe? Mas amanhã meu estado de espírito é outro, as músicas mudam, né? Então eu vou lá, eu coloquei War Pigs, do Black Sabbath. Porque o Black Sabbath é uma das minhas bandas preferidas. Eu vi tanto Black Sabbath sem o Ozzy, que eu ficava desesperado. Eu falei, pô, será que esses caras não vão se juntar? Será que esses caras não vão se juntar, cara? Aí vão fazer um show na Anhembi. Pá, comprei 2 ingressos. Aí o Brasil marca um jogo com a Argentina na China. Exatamente na mesma época. Eu dei meus 2 ingressos para 2 filhos meus, né? Foi o Leonardo e o Simon.
E eu fui pra China e era um dia de manhã lá, eles estavam no show à noite aqui, eles ficavam me mandando vídeo, foto do Ozzy, da banda, e eu lá, sabe, vídeos curtos, assim, porque eu tinha que ver. E acabei vendo no Morumbi depois. E o War Pigs, pra mim, é uma das músicas, um dos rocks com o início mais fantástico que eu já vi. Sabe? Aquele começo do War Pigs é genial. É genial. Às vezes eu ouço aquele começo e depois eu volto para ouvir o começo. Eu gosto de ouvir aquelas partes, sabe? Inicial da música, que eu acho espetacular. Então tem War Pigs. Tem Black Dog, do Led Zeppelin. Pô, Black Dog pra mim, quando os caras falam assim, pô, isso é rock mesmo, eu coloco o Black Dog como uma música. Você quer ouvir rock? Você quer saber o que é rock and roll? Ouve Black Dog, cara. Você vai ouvir que é rock and roll. Então eu considero o Black Dog como uma música que fala o que é rock and roll. Pra quem não entende direito, fala, ouve lá o Black Dog, cara. Você vai ver o que é rock and roll. Então Black Dog, principalmente pela banda toda, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones, principalmente Joe Bonham, que para mim é um dos 2 maiores guitarristas de rock and roll de todos os tempos. O outro vai aparecer daqui a pouco. Depois eu tenho Ace of Spades, do Motorhead. Motorhead, cara, é aquele negócio, né? Motorhead é espetacular. E, cara, 2 vezes eu tive para ver o Motorhead. Eu vou contar a segunda. No Monsters, sei lá, 19, e o Leme passou mal, não teve o show do Motorhead. Eu tava lá, aí tocou o Andréas, fizeram uma banda ali, tocaram música do Motorhead, mas não teve o Motorhead porque o Leme passou mal. Em 1900 mais ou menos, sei lá, 96, 97, eu fui no Monster do Pacaembu para ver o Motorhead. Só que, porra, fiquei procurando um lugar para estacionar, aquela coisa toda, aí consegui pôr no estacionamento do Pacaembu e estava entrando por trás do palco. E tinha acabado o show do Motorhead. Aí vem vindo o Leme e os caras. Eu tive que encostar do lado do palco assim, os caras passaram aqui na minha frente assim. Falei, beleza, meu, tá tudo certo. Prefiro. Eu gostei mais dessa parte do que do show. Então eu tenho essa marca dos caras passando assim na minha frente e tal. A outra música, aí vem o baterista, né? O outro baterista, o Keith Moon, que é Pinball Wizard, do The Who, porque me lembra muito, eu adoro o filme Tommy, fui ver no cinema Tommy. Lá no filme é com o Elton John, também fantástico, né? O modo que o Elton John fez da música, o arranjo e tal, mas eu coloco por causa das lembranças que eu tenho do Tommy, né? E por causa do Keith Moon. Mas também, vocês já viram quando eu gravo alguma coisa ao fundo da minha casa? Vocês já viram o quadro enorme do Peter Townshend lá? Então é isso, o The Who, eu sou apaixonado pelo The Who. Depois aí eu entro para músicas de rock psicodélico, né? Eu acho que eu coloquei Heaven primeiro, dos Rolling Stones, do Tattoo You, né? Do disco Tattoo You, que tem vários clássicos, mas essa não é um clássico, considerado um clássico assim, mas para mim é uma das músicas que eu mais gosto. É o disco que eu acho um disco que eu acho mais psicodélico dos Rolling Stones. Tem Slave também. Então eu coloquei Heaven, depois eu coloquei outro rock progressivo, que é... Não, antes eu coloquei Mama, do Genesis, se eu não me engano. Tem Mama do Genesis. Assim, eu não sou chegado muito em rock progressivo, tá? Mas essa música, pra mim, ela é uma mistura, sabe? De um rock progressivo, com um pouco de psicodélico, com uma batida de heavy metal, cara. Eu acho que é a música mais agressiva do Genesis, com o Phil Collins no vocal. Eu acho que é a música mais agressiva que tem do Genesis. E eu gosto de música mais agressiva. Tanto você vê minha lista aí, é assim, eu gosto de porrada agressiva ou eu gosto de viajar. Eu não gosto de meio termo. Então, o Mama eu coloquei. Depois eu coloquei uma banda das minhas preferidas, top, que é o Jefferson Airplane, que é o White Rabbit. Puta, essa música é espetacular. Do jeito que o Black Dog representa o rock and roll, se você quiser explicar para alguém o que é rock psicodélico, você pede para a pessoa ouvir White Rabbit, do Jefferson Airplane, que define completamente o que é o rock psicodélico. Depois eu trouxe uma banda, cara, que eu vi o Roger Waters várias vezes aqui em São Paulo, vi
E David Gilmour, eu vi também, que foi uma viagem do cacete. Que esse show do David Gilmour, eu fiquei uns 10 minutos sentado lá no Allianz Parque, porque eu fiquei hipnotizado. Porque eu sentei num camarote, assim, que dava de frente com o telão do David Gilmour, lá embaixo. E o telão era aquele negócio de, sabe, de hipnotizar mesmo. Ficava girando assim, pra lá, pra cá, passava um monte de coisa. Acabou o show, falei, caraca, bicho, deixa eu sentar aqui um pouquinho. Mother, eu trouxe Mother, do Pink Floyd, com o Roger Waters cantando, porque eu sou apaixonado por essa música. Eu sou apaixonado pelo modo que a banda toca. Pelo vocal do Roger Waters e o vocal do David Gilmour depois. Eu gosto do vídeo ao vivo dessa música. Vira e mexe, eu estou vendo esse vídeo, então eu trouxe essa música. Aí não podia faltar Ball and Chain, da Janis Joplin, que eu tenho a caixinha do Festival de Monterrey de 67, tem 3 DVDs ali, tem um encarte, né, um livrinho do festival, e foi quando ela explodiu. Né? E essa música é da Big Mama Thornton, que num show que elas fizeram no mesmo lugar, a Janis Joplin ia se apresentar depois, a Janis Joplin se apresentou, viu a Big Mama Thornton fechar o festival e cantou essa música, ela foi no camarim e pediu para a Big Mama Thornton se ela podia gravar. Eu vi a entrevista da Big Mama Thornton falando. Ela falou, não, tudo bem, pode gravar, não tem problema nenhum. Eu falei assim, grava aí. E a mina gravou e virou, né? Virou essa bomba toda. E a última é Billie Holiday, Strange Fruit, né? Que é uma música bem representativa, bem significativa pro povo negro americano da época. Foi proibida, foi caçada, ela foi perseguida, ela foi proibida de cantar essa música em shows dela. Tinha agentes da CIA, todo show dela tinha agentes da CIA. Eu tô falando porque eu vi o filme, né, da Billie Holiday, e já pesquisei, já li a vida dela muitas vezes, e ela bancava e cantava essa música, e toda vez ia presa, e aquela confusão toda, plantaram droga com ela, apesar que plantaram porque ela dava brecha, né, porque ela, né, mas não podia faltar a Billie Holiday nessa lista aí, que é Estado de Espírito, tá? Amanhã, se você me perguntar, tem outras 10, pode ter algumas dessas também. Vou colocar Ovelha Negra, da Rita, porque não podia faltar a Rita também. Eu fiz só, para não ficar misturando, eu fiz só uma música estrangeira e a Rita, Ovelha Negra, porque representa muita coisa na minha vida, né? Do disco Tutti Frutti, e você se identificar com a letra, falar, caraca, meu, é isso que eu sou uma ovelha negra, eu não tenho problema nenhum, sabe? Eu vivia encucado, porque eu achava eu um peixe fora d'água. Caraca, por que eu não consigo, né? Porque eu sou estranho, né? Por que isso? Porque aquilo aí, quando eu ouvi Ovelha Negra, eu falei, porra, eu não sou doente, não sou porra nenhuma, eu só sou diferente, não tem problema nenhum. Então a Ovelha Negra é bem marcante.